João, ou conhecido ainda como evangelista João, vai dizer no seu capítulo 13, versículo de número 5, vai dizer assim: depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e começou a secar com a toalha em que estava cingidos. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o professor Miqueias. Hoje mais uma aula surpreendente, mais uma aula maravilhosa, irmãos. Irmãos, eu glorifico a Deus pela sua vida, servo de Deus, mulher de Deus, homem de Deus. Ajude esse canal, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, ajude essa obra. Você já assistiu a lição 5 contra os falsos profetas, a lição adulto? Se não assistiu, vai lá correndo agora e assiste esse material que está show de bola. Muito assunto, muita coisa polêmica, irmãos, que eu falei. Mas eu tenho que falar, né? É o ensino, então ensinamento é isso. Tem coisa que eu vou falar que automaticamente as pessoas não vão concordar. Mas é a Bíblia. Contra fatos, não há argumento. Então, eu fico com a Bíblia. Mas, lê lá. Ajude-me a falar dessa matéria. Assim também hoje, aqui é a lição de número 5, tá? Hoje a lição é de número 5. Olha para você ver que lição maravilhosa. A falta que um líder faz. Tá vendo aí? A falta que faz um líder. Ou a falta que um líder faz. Tanto vice-versa seria a mesma coisa. A lição 5 de hoje, ela vai no dia 30 de outubro ao ar. Essa lição, irmãos, eu quero falar porque dia 30 de outubro é eleição, tá? Eu peço a vocês que me assistem, vamos orar, irmãos, vamos interceder, tá? Pelo nosso país, pela nossa nação. Se você não quer que o nosso país seja uma Venezuela da vida, porque nem todo mundo que tá na igreja é crente, tá? Nem todo mundo que tá na igreja é crente. Então, se você não quer que nosso país seja uma Venezuela da vida, vote certo. Eu já vi um ditado antigo que falava assim: em time que tá ganhando, não se mexe. Se tá indo bem, não precisa mexer, deixa Deus fazer. Deus sabe o que é bom para a nação. Mas claro que aqui o voto, ele precisa ser feito, né? A gente precisa votar. Somos cidadãos, patriotas. Precisamos ali dar o nosso apoio ao presidente que queremos estar lá para falar por nós. Porém, irmãos, a gente tem que votar certo. Se não votar certo, nada disso vai acontecer. Então vamos orar, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento, Pai, essa aula de hoje, dessa lição 5, Senhor. Abençoa essa aula, essa lição. Abençoa quem me assiste nesse momento. Pai, me dê sabedoria, capacidade para transparecer, para ensinar, para falar de forma transparente a verdade da Tua palavra. Para que não venha nada de mim mesmo, mas que venha do Espírito Santo ensinando, instruindo, me capacitando, Pai, para ensinar outros que me ouvem, que me assistem e que contemplam essa aula. Senhor, me ajuda, Pai. Abençoa a nossa nação brasileira. Abençoa os alunos. Abençoa aquele que compartilha, que assiste essa aula. Ajuda-me, ó Deus. Abençoa cada um dos meus irmãos e amigos e entes queridos em nome de Jesus. Irmãos, como de costume, se puder ajudar, ajude essa obra. Se você puder ajudar com qualquer valor serve, uma primícia, uma oferta.
Tá na descrição aqui, ó, na descrição. Vai lá, né, nessa descrição e deposita no meu ministério. Abençoe essa obra, tá bom? Abençoe essa obra. Todo o dinheiro arrecadado é para comprar material para investir em aulas melhores, em materiais melhores e assim para ajudar aqueles que também necessitam, porque você sabe que a obra de Deus é carente e ela precisa da minha e da sua ajuda. Então qualquer ajuda que você fazer é voluntária e vai estar ajudando o reino dos céus aqui na terra. Amém? Se inscreva no canal se não é inscrito. E se já é, Deus abençoe. Compartilhe com mais alguém. Compartilhe com mais alguém. É o que eu te peço. Vamos lá para a lição de número 5. A lição A Falta que Faz um Líder. O texto principal, né, porque a leitura adulto fala texto áureo, mas aqui a lição a jovens é o texto principal. Como de costume, pega a sua caneta, pega o seu lápis, pega o seu corretivo, pega aí a sua borracha e vamos para cima. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. Resumo da lição. Aqui fala resumo da lição. Na lição adulto fala verdade prática. Deus levanta pessoas em diferentes tempos para conduzir o seu povo e a ausência de um líder pode trazer sérios prejuízos. Meu Deus, é só lição profunda, galerinha. É só lição profunda aqui hoje. Eu espero que eu consiga aqui aplicar essa lição, ela por completo, pois é uma lição também que requer mais tempo, mas aí vamos dar continuidade aqui e vamos ver o que dá pra gente fazer, tá? Vamos aqui para a leitura ou o texto bíblico. O texto bíblico está em Juízes 2, tá? Capítulo 7 até o versículo 14. Lê comigo aí, tá? E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois que Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. E faleceu, porém, Josué, filho de Nu, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Tinat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregado toda aquela geração e seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gente que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores, e roubaram e os entregou nas mãos de seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. É muito forte essa lição, é muito forte. Meu Deus, que assunto, hein? Vamos discorrer ela aqui o máximo possível. Vamos falar sobre esse assunto cronologicamente aqui, explicar aqui algo que eu acho que é de fundamental importância para o nosso conhecimento, porque às vezes
Às vezes nós acabamos entendendo que Deus, ele ainda cuida do seu povo. O próprio Senhor Jesus falou que ele ainda cuida dos seus, né? Então a gente tem que ter ciência de que tudo que às vezes acontece é para a glória de Deus. E nós sabemos disso. Nós sabemos, pois o próprio Senhor falou na sua palavra. Vamos dar início aqui. Antes de começar essa aula. Introdução. O livro de Juízes oferece um registro importante de um longo período da história de Israel. Ele mostra uma época de altos e baixos do povo de Deus, em um tempo marcado pelo declínio espiritual, moral e social. Um olhar mais atento sobre este livro nos permite dizer que um dos principais fatores para tal decadência foi a ausência de uma liderança constante à frente de Israel. Na lição deste domingo, estudaremos as consequências da falta de uma liderança permanente e estabelecida por Deus. Nós temos que entender que no período de transição, né, algum dos irmãos, eu não sei se você tiver me assistido, antes de chegar ali a monarquia, antes de entrar a monarquia, era a teocracia. Nesse tempo de teocracia, antes de Josué morrer, porque às vezes o que eu vejo é que toda liderança, seja numa empresa, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja no estado, seja em qualquer outro local que tenha uma liderança vigente ali. Nós temos que entender que toda liderança, ela não é para sempre. Todo líder que exerce uma função, ele não é para sempre. Ele exerce ali o período de tempo que foi colocado sobre os ombros dele. Porém, vai ser cobrado a ele por aquilo que ele está fazendo. E toda liderança, ela tem que entender que há pessoas abaixo dela que o espelha, que o admira, que o respeita, que o reconhece. Então, nesse caso, Josué, como foi falado na lição passada, Josué teve um erro grave. Ele foi um bom líder? Foi. Ele derrotou 31 reis, ele ganhou muitas terras, dividiu as terras para cada tribo, né? Só que, porém, quando ele morre, ele não deixa ninguém para continuar ali a dirigir aquele povo. Então, veja que o povo já estava velho, o povo já era uma nação velha, mas nasceu outras através daquela nação. Tinha nascido outra nação. Porque assim é a geração, é passando de pai para filho. Então, no período teocrático, que automaticamente Josué veio a morrer com 110 anos, como diz o texto, e nós lemos aqui, é importante entender que quando se vai um, tem que ter outro para assumir. E às vezes o medo de não colocar alguém acaba resultando em tragédias. O medo de você não confiar em ninguém, porque tem líder que ele não confia em ninguém, ele só confia nele e na esposa. Quando não é ele e a esposa, é ele e o filho. Quando é ele e o filho, é ele e a filha. O resto para ele não serve, é mentiroso, não presta. Porque já falhou, porque já teve um erro ali, um erro acolá, não serve. E isso é o que mata numa liderança. É como eu falei, nós estamos escassos realmente de líderes que vêm da parte de Deus. Desde quando eu comecei a dar essa aula, eu estou falando isso, e se precisar eu vou falando até o final dessa aula. Líderes que vêm da parte de Deus, nós estamos escassos, irmãos.
Porque os líderes de hoje, ele não corrige mais. Eles não falam quando tem que falar. Eles não ensinam quando tem que ensinar. Eles não guiam quando tem que guiar. Eles não dão suporte para quem quer aprender. Só dá suporte para quem não quer nada com nada. Então, líderes que vêm da parte de Deus, estamos escassos. Escassos. Você, pai, se você não for um pai bom para seus filhos, você vai ter consequência no futuro. Se você não dá uma boa educação para seus filhos, no futuro você vai ter consequência. Porque você está sendo um mau exemplo. Você está sendo um mau líder. Então, o líder é uma pessoa diferente do que daqueles que estão abaixo. Porque o líder, ele tem que reconhecer que ele, por mais que ele está acima, ele tem que saber nivelar. Nivelar. Então, às vezes, e quando não tem uma liderança que pensa diferente, fica muito difícil de se lidar com pessoas que têm maus líderes. E Deus corrige os maus líderes. Nós vamos aprender aqui hoje como se deu o período dos juízes. Já estamos na lição, tá? Vou agora para o primeiro subtópico e o tópico 1. O período dos juízes. O livro dos juízes é um livro histórico do Antigo Testamento, cuja autoria é desconhecida. Ele relata a história dos chamados juízes que governam o povo de Israel, no período que compreende a morte de Josué até a ascensão de Saul como rei. Com uma abordagem de natureza religiosa, o livro de Juízes é melhor compreendido a partir de uma análise da realidade vivida por Israel na época. Este enxame nos mostra a infidelidade do povo. O juízo de Deus, o sofrimento e o clamor e a resposta do Todo-Poderoso. Diante destes fatos, podemos afirmar que o livro de Juízes se propõe a advertir a respeito do perigo e dos prejuízos de um povo desprovido de uma liderança. Outra importante mensagem que aprendemos por intermédio do estudo do livro de Juízes é que quanto Deus é benevolente e longânimo, pois mesmo em tempos sombrios de apostasia, o Senhor sempre ouve e atende ao seu povo quando este se arrepende de seus erros e o busca. Deus é bom e tem levantado ao longo de toda a história homens e mulheres fiéis para liderarem o seu povo, glorificando o seu santo nome. Então vejamos aqui que se nós for analisar o versículo de número 10, toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que ele havia feito. É interessante notar que o líder, ele tem bastante influência diante dos seus liderados. Por que o líder ele tem influência? Veja que depois que Josué veio a falecer, e isso aqui eu estou falando no período ali teocrático, que é o período que Deus vai levantar ali 14 juízes, incluindo aqui Otiniel, né, que foi o primeiro juiz, cuja história primeiramente revela os modelos cíclicos, né? O segundo é Débora. Claro que aquilo, eu vou citar todos os nomes depois, mas eu estou falando aqui os mais evidentes que ali Deus levantou para ser uma influência ao povo. Porque o líder, ele é influência. O líder, ele influencia as pessoas. Ele levanta quem está caído. Ele coloca de pé
aquele que precisa estar de pé. Ele aconselha aquele que precisa de aconselhamento. Então Deus levantou ali Otiniel, Débora, Gideão, Jefté, Sansão. Esses foi um dos mais influentes da época, mas nós temos que entender que o papel do líder é fundamental. E quando o líder ele não exerce a função que automaticamente ele tem que exercer, ele negligencia. Então, é o período caótico da época dos juízes ali, é que o povo, por não ter uma influência de uma liderança forte que incentivasse eles a voltar aos pés do Senhor, então ficou assim, naquela crescente, altos e baixos. O povo voltava para conhecer, desviava. Voltava para conhecer, caía. Voltava para conhecer, se distanciava. Voltava para Deus, se afastava de novo. Então ficou aquele período caótico de um sobe e desce, tipo uma gangorra, sabe? Por quê? Porque não teve uma liderança, alguém que o exercesse com influência no caminho da salvação. Então Deus vai levantar aqui juízes para que pudesse julgar, de certa forma, o povo, para que o levasse realmente ao Deus vivo. Mas nem todos estavam culminados a ter essa incumbência de continuar perfeitamente nos caminhos de Deus. E quando você não tem uma liderança que permanece fiel, você vai se acabar também distanciando da presença de Deus. Então, o período caótico ali, por não ter uma influência forte, o povo acabou se distanciando. Então, a capacidade de afetar outras pessoas ou eventos, além disso, a experiência de ser afetado por alguém ou por outra coisa, as escrituras reconhecem o poderoso poder de influência para o bem e o mal. Ou seja, exortações a serem influenciadas pelo bem e a influenciar outros a fazer o que é certo. Quando você não tem influência de alguém que vai realmente ali te levantar de forma que a palavra de Deus venha te mostrar o caminho reto, você vai acabar simplesmente se afastando do caminho da salvação. Então, o que aconteceu aqui no período dos juízes é que na decorrência da morte de Josué, Deus, ele vê que o povo em outra geração, em outro tempo, começa a servir a outros deuses. E havia uma época tão caótica que o povo rejeitou verdadeiramente. O povo já estava ali servindo a Deus e eles se viam mesmo. Tinha deuses. O povo de Deus, por ser um povo santo, eles não adoravam mais o Deus vivo, o Deus de Israel. Pois o período dos juízes fez com que esse povo rejeitasse ali a documentação do que Deus tinha feito, pois não tinha influência nem de pai nem de mãe, mas se voltando para interiormente para aquilo que era propício aos seus olhos. Ou seja, as nações foi dividida, porém havia ainda terras circunvizinhas como filisteus e cananeus. Cananeus adorava o quê? Ídolos de barro, né? Ídolos de pau. Então esses cananeus influenciou ao ponto de Israel, povo santo, deixar o verdadeiro Deus e adorar outros deuses falsos. Então, eles começam a se voltar para o quê? Para uma divisão terrena, para adorar deuses cananeus e deuses filisteus, como Baal, Astarote, entre outros. Nos decorrer da lição, a gente vai falar dessa polarização de uma idolatria que se influenciou entre o povo. E essa idolatria foi o agravante principal que o povo não conseguiu mais voltar para a presença de Deus. Então,
A adoração que era somente ao Deus Yahvé, ela se tornou poralizada, pois adorava vários deuses. E isso aí se tornou um período caótico para a nação de Israel. Veja bem, eu vou ler dois exemplos aqui que eu acho muito importante. Com base nessa intenção, aqui se aborda 3 pontos principais que devem ser considerados. Primeiro, na primeira parte, a análise desenrola-se em torno do livro de Juízes, cuja finalidade é de estabelecer um contato maior com essa obra sagrada que dá informações sobre os juízes e os desafios que todos eles enfrentam. Na segunda parte, o foco volta-se para os juízes em si, ou seja, para aqueles que foram acolhidos por Deus com a missão de libertar, de certa forma, guiar o seu povo em tempos tão sombrios e difíceis. Na terceira e última parte, a proposta é a de apresentar o contexto em que esses juízes tiveram de cumprir a missão que fora designado, e isso certamente contribuirá para uma compreensão maior e mais profunda dada sobre o tema. Então, às vezes, quando nós passamos a entender o propósito de Israel, eu vou ler aqui agora para que você entenda o tópico 2, só para que você compreenda mais esse assunto aqui, ó, tópico 2. Então vejamos aqui o tópico 2, a liderança dos juízes. Os juízes mencionados neste livro são Otniel, Eude, Sagá, Débora, Gideão, Tolá, Jefté, Ibzá, Elon, Abdon, Sansão. Eli e Samuel pertencem a este grupo seleto, mas os seus feitos são registrados no livro de Juízes, sendo assim 14 é o número de juízes registrado nas escrituras. Os juízes foram pessoas escolhidas por Deus para governar o seu povo. A função deles não era herdada como os reis e sacerdotes, mas se tratava de uma escolha direta de Deus. Os juízes não tinham a função de interpretar a lei, mas a responsabilidade de cumpri-la e levá-la ao povo e fazer o mesmo. Cada um desses juízes, levantado em um tempo de grande aflição para Israel, sobre a autoridade e o poder de Deus, eles realizaram grandes feitos, desempenhando um importante papel ao longo de aproximadamente 410 anos. Então nós vemos aqui, irmãos, um período muito caótico, de mais ou menos 410 anos, como o próprio autor afirma, que Deus levanta 14 juízes, incluindo Eli e Samuel, que também faz parte dessa época. Aí você pode me perguntar, mas como faz parte se o livro de Samuel é um e o livro de Juízes é outro? Porque havia o mesmo contexto, já existia no mesmo contexto ali Eli e Samuel. Não é à toa que Samuel seria o quê? O último dos juízes, pois os seus filhos se corromperam, né? Então Samuel seria o último dos juízes, pelo que nós entendemos nas escrituras. Então, o livro de Juízes, no quesito um livro teológico, é um livro histórico. Ele é um livro histórico e ele está compilado junto com outros livros como Esté, Ruth e assim por diante. Então, nós temos que entender e fazer uma separação que o livro de Juízes, a gente não tem ali uma certeza de quem possivelmente escreveu. Alguns falam que foi Samuel, mas também a gente não tem uma certeza. Então eu vou deixar aqui um parêntese em aberto, pois não há uma certeza, então fica difícil de ser falado quem é o autor desse livro. Não adianta a gente afirmar algo que a gente não tem certeza, não é verdade? Então, entendendo isso, a autoria, né? A autoria poderia ser também, entre outros, juízes, como já foi falado aqui na própria narrativa que o texto vai mostrar no decorrer dessa aula. Porém, o foco aqui é outro, mas eu quero que você entenda. Então,
houve 14 juízes. O próprio Eli, ele fez o papel de juiz de forma burocrática, né? Porque ele se corrompeu. O único que fez ali o papel de juiz reto, que julgou o povo, foi dos quais foi sacerdote, profeta e juiz, foi Samuel. Porém, nós temos que separar e entender que há, nessa época aqui, um período de decadência de liderança. Agora eu vou partir para prática. Eu gosto de partir para prática. É bom falar teologicamente, mas a prática vai dar aqui um entendimento melhor. O líder que ele não capacita outros para exercer a função, quando ele sai, é horrível. Principalmente na igreja, quando o líder, o pastor, ele é recolhido daquele ministério e ele não prepara alguém para assumir o lugar dele, quando ele sai, tem que trazer outro de fora. E muitas vezes a igreja rejeita aquele que trouxe de fora. Por quê? Porque ele não conhece a igreja. Ele não sabe como que funciona ali o labutar da igreja diariamente. Então o líder, ele precisa preparar-se obreiros que ele possa estabelecer futuramente se ele vier a ser desligado daquele lugar para ir para outro lugar. Então ele precisa de alguém para ali socorrer e instruir, fazendo o que ele já deixou feito. O líder, ele nunca pode tirar os marcos de outro líder. O que eu vejo hoje é que, assim, nessa lição vai falar muito sobre isso também. Porque já está incluído aqui desse texto. A liderança dos juízes não foi reconhecida, a liderança de Josué. Pois Josué guiou o povo. Então você vê que depois da primeira, segunda geração, a terceira geração já não conhecia mais nada dos seus pais e nem do líder Josué, que tinha deixado a lei e o Deus vivo, pois eles preferiam o quê? Ou seja, tiraram os marcos antigos, tiraram aquilo que era a fundamentação do Deus vivo, rejeitando a lei e a palavra de Deus. Quando há uma liderança eficaz, uma liderança de pai para filho, ou uma liderança, isso eu falo em casa, até em casa, o pai, que ele quer instruir o filho, porque o exemplo do pai é o que ele vai dar ao filho. Ele vai dar uma boa educação, uma boa escola, ele vai ensinar o filho a ser um cidadão. Então, o pastor que ele dirige uma igreja, se ele é um pastor que trabalha, se ele é um pastor que é um bom marido, se ele é um pastor que é um bom guia, toda a igreja toma como exemplo. Agora, se ele é um pastor que só vive pro trabalho, não vive na igreja, o cara nunca tá na igreja, o cara só vive pro trabalho, o cara é um mau marido, o cara automaticamente é dando esporro na esposa no meio do povo. Como é que um cara desse vai dar exemplo para aqueles que estão abaixo? Ninguém vai tomar exemplo de um homem desse, porque já está vendo ali as qualidades dele. Ele não serve para exercer o que ele está fazendo. Então, o obreiro, o pastor, o líder, ele tem que saber que há uma roda de testemunha contemplando a vida dele. E o que ele faz vai ficar, tem que permanecer, pois ele deixou um legado. E esse legado tem que permanecer para aqueles que estão abaixo dele. Mas se ele não deixar esse legado, ninguém vai seguir o que ele deixou, pois não serviu para nada. Então o que eu vejo hoje é que há no meio de nós, isso eu falo no geral, uma escassez de pessoas que realmente, automaticamente, ele é uma boa pessoa, no quesito de ser o que Deus quer, no quesito de fazer o que Deus quer. Então, nós temos que saber separar as fichas do baralho. Para quê? Para entender que nem todo mundo vai fazer o que o outro vai fazer.
Nem todo mundo vai exercer o que o outro vai exercer, mas saber que cada um vai trabalhar com as qualidades que tem, vai trabalhar com aquilo que foi feito, com aquilo que foi entregado. Olha bem, o subtópico 3 aqui, ó. Eu vou ler aqui, ó, o subtópico 3. O contexto social dos juízes. Os juízes atuaram em um período que pode ser bem compreendido e bem definido pelas seguintes expressões. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Estas declarações revelam um povo sem a presença de um líder permanente e que a função disso acreditava que era livre para fazer o que bem baseasse. A desobediência foi uma marca no tempo dos juízes. Sem a presença de uma referência, de um líder, o povo de Israel se desviou dos mandamentos do Senhor e foi indiferente às obras que Deus havia realizado por eles e por seus pais. Mas além disso, negligenciou a comunhão com Deus, pois o livro de Juízes registra vários episódios nos quais Israel esteve mergulhado na idolatria. Os juízes foram levantados por Deus em uma época de frieza espiritual, confusão social e declínio moral. O que eu acabei de falar aqui, irmãos, tá no subtópico 3, tá? Que é o líder que deixa o legado. Mas veja que quando tem um legado, aqueles pode ser a primeira, a segunda, a terceira geração. Veja bem que quando o pai, ele é pai, ele pode estar 50 anos naquela família. Se ele é um cara de bom exemplo, se ele é uma pessoa de reputação, pode passar 10 anos, 20 anos com a mesma mulher, porque o casamento ele é um só. Por isso que eu tô falando isso, o casamento é um só. Aquilo que tá nele vai passar para seus filhos, dos seus filhos vai passar para os seus netos, dos seus netos vai passar para os seus... E vai passar de geração em geração. Porque do caráter dele de família, passa para toda aquela geração. Assim é um líder de uma igreja. Assim é uma empresa que tem um bom líder. Isso vai passando, ó. Isso vai passando. Mas quando não tem alguém que automaticamente o exerce, o faz, aí entra no quê? Nesse declínio. Nesse declínio. Eu li aqui o versículo, e vocês me acompanharam aí, João capítulo 13, versículo 5. Jesus, ele pega a bacia, coloca a água e faz um trabalho de escravo. Ele deixou um legado. Jesus já tinha deixado um legado. Ele não precisava fazer aquilo. Mas agora ele vai descer o nível, ele vai falar, ó, agora eu vou fazer logo o que ninguém mais faz. Vem cá, vamos lavar os pés. Ele deixou outro legado ainda mais abaixo ainda. Mostrando o que ninguém faz, eu vou fazer. Então, quando não há uma liderança na família, a mulher, ela faz o que quer. Os filhos faz o que quer. Se for possível, os filhos batem até na mãe, batem no pai. Você já viu o pai quando vai fazer compra e leva o filho, a filha, aí quando chega lá ele fala, eu quero isso. Se não comprar, ele faz aquele esparrama, cai no mercado, xinga, grita. É assim também a igreja. Quando não tem um líder que ele anda justo, que ele é uma pessoa que cobra, que fala, que chega junto. Quando ele não é esse líder, a igreja faz o que quer. A igreja faz o que quer. Os obreiros fazem o que quer. Os irmãos fazem o que quer. Por quê? Porque não vê exemplo nele. E se não vê exemplo nele, irmão, esquece. Não adianta cobrar. Não adianta cobrar. Se não vê exemplo, não adianta cobrar. Eu falo isso com experiência própria, irmão.
Eu já lidei com muito esse tipo de igreja. E eu falo isso com experiência. Não é porque A ou B me falou, não. Eu aprendo muito com os meus pastores, com amigos, colegas, que eu converso muito, mas eu aprendo mais na experiência. Então, se você não faz, não cobre. Não cobre, porque você vai estar colocando carga em pessoas que não vai dar crédito naquilo que você está falando. Por que que o povo estava assim? Porque não tinha ninguém que deixou um legado. Não tinha ninguém que deixou algo construído para que eles pudessem falar, ó, eu tô aqui porque aquela pessoa fez isso. Eu tô aqui porque aquele deixou isso aqui. Eu conheço as igrejas Assembleia de Deus da Missão, já estudei a história e eu já preguei a história. Muitos falam o quê? A igreja Assembleia de Deus surgiu em Belém do Pará por quê? Por causa de primeiramente Deus. Mas segundo Deus usou quem? Gunnar Wig e Daniel Berg. Foi um dos pioneiros dessa obra. Deixaram um grande legado. Deixaram o que já estava escrito há 2000 anos atrás. Ele só fez construir aquilo que Deus colocou na mão deles. Será que nós estamos também construindo o que Deus colocou em nossas mãos? Eu pergunto para você, pastor, obreiro, irmão, amigo, colega. Será que nós estamos? Será que nós estamos? Vamos correr aqui, né? O segundo subtópico. A falta de líder. O problema. Sabemos que liderar é o mesmo que conduzir pessoas orientando-as às mais diferentes situações da vida. Tal conceito nos mostra que a liderança é essencial para o sucesso de um empreendimento e o bem-estar de uma sociedade. Todo grupo social sem uma liderança está falando ao desastre. Assim como Israel no tempo dos juízes, certa vez o Senhor Jesus, vendo uma multidão, se compadeceu dela, porque andava como ovelhas que não têm pastor. A percepção de Jesus a respeito daquela multidão expõe pelo menos duas importantes lições. Primeiro, devemos cuidar para que haja líderes que se importam com o rebanho. Segundo, a falta de líderes segundo o coração de Jesus é uma tragédia. A situação na qual o povo de Israel foi submetido no período dos juízes, somada à atitude e às palavras de Jesus aqui exposta, é suficiente para mostrar o quão grave é problemática e a caminhada do povo de Deus sem a presença permanente de uma liderança estabelecida pelo Senhor. Entenda uma coisa, obreiro, pastor, você, meu aluno, essa lição é para jovens, mas aqui eu falo como se fosse para adulto, porque eu vejo pessoas crescendo em nosso meio e querendo conhecer a palavra de Deus, e para isso precisa saber dessas coisas. Então entenda, a falta de um líder. Jesus, ele olhou para a multidão e ele viu que andava desgarrado como ovelha que não tem rebanho. Quando não há uma liderança, pode ter certeza, vai ser presa fácil do inimigo. O período dos juízes foi um período tão caótico que Samuel, ele precisa ungir quem? Saul. Porque Deus queria guiar o povo, mas o povo não queria Deus. Entenda isso. Então, automaticamente, Deus mostra, ó, o meu povo me rejeitou, pois eles querem um rei. Eles olhavam para outras nações e via todas as nações como que tinha rei. Então, o povo queria um rei, pois o povo me rejeitou. Entenda bem, irmãos. Então, assim, nós vamos ver que Deus fala, o povo me rejeitou.
Eles querem um rei. Então, veja bem, irmãos. Ele fala, o povo me rejeitou. Eles querem um rei. Então, vá e unja Saul. Deus mandou ungir Saul, filho de Quis, ou seja, mandou ungir Saul para aquele trabalho, porque o povo rejeitava a Deus. E Deus usava, de certa forma, esses juízes para trazer o povo. O povo até vinha com as suas idolatrias no seu pecado, mas novamente se distanciava. E isso foi por 410 anos. Você está vendo aqui o próprio texto narrar. Então, analisando isso, o povo rejeita Deus e Deus fala, então traga, já que eles querem um rei, eu vou dar um rei, traga o rei. Então Deus levanta Saul. Mas Saul não era segundo o coração de Deus. Nós temos que entender isso. Que Deus levantou Saul porque Saul era o que estava mais preparado para assumir aquela função. Mas Saul, ele não foi aquele que seria o coração de Deus. Porém, um líder que não tem o coração de Jesus, o coração de Deus, que se compadece, que entende que as ovelhas, que a sua gestão no seu trabalho, ou aquilo que você exerce na família, se você é uma pessoa que não corrige quando precisa ser corrigida, você vai ser um mau líder em qualquer área da sua vida. Se você não corrige quando precisa ser corrigido, você vai ser um mau líder em qualquer área da sua vida, do seu ministério. Tem igrejas aí que só tem um pastor. Quando aquele pastor se rebela, sai, a igreja fica sem pastor. Aí coloca alguém de última hora lá e aí sai a maioria. Foi tudo com aquele outro pastor. Por quê? Porque não tinha alguém ali para estar dirigindo aquele povo. Ele não colocou nem um segundo ali para o povo se apegar, não de forma que aquele pastor fosse ficar ali, porque a pessoa fica ali guiando, até Deus trazer outro, ou até o período dele se findar ali e ele ir para outro lugar. Então, Deus coloca as pessoas assim, nesse princípio de propósito. É como eu falei, o líder não fica ali para sempre, é passageiro, é momentâneo. Porém, tem que ter o segundo, tem que ter até o terceiro se for preciso, até o terceiro tem que ter. Para que quando sair o primeiro, o segundo assume. E quando sair o segundo, o terceiro assume. Sempre tem que ter alguém. Porque se só tiver um, e se esse um desviar, a igreja desvia. Eu conheço igrejas que se acabaram porque só tinha um pastor. Quando aquele pastor se desviou, toda a igreja se desestabilizou e saíram da palavra e se desviaram do caminho da salvação. Então é difícil lidar com esse sistema que nós hoje estamos enfrentando. Vamos correr aqui. Segundo ponto, aqui ó. As consequências gerais. Quais são as consequências para o povo de Deus? Que é a falta de uma liderança estabelecida por ele pode causar, segundo as experiências de Israel no período dos juízes. Podemos apontar os seguintes efeitos. As pessoas ficam sem ter uma direção e se tornam como um barco à deriva. O povo passa a ter a ideia errônea de que é livre para fazer o que bem entende, prejudicando o próximo, a si próprio e a nação como um todo. As pessoas ficam mais vulneráveis aos ataques dos inimigos e a toda sorte de males. O registro dos acontecimentos narrados no livro de Juízes é ciclo, pois a história se repete muitas vezes, ou seja, Israel cai na idolatria, Deus julga Israel a outros povos. Israel clama em meio ao sofrimento e Deus os livra por meio dos juízes. Ao que parece, uma das formas de Deus corrigir o seu povo é privando-o de líderes que
que o represente. Da mesma forma, quando ele quer abençoar e recompensar o seu povo, Deus o presenteia com líderes segundo o seu coração. Com a igreja do Senhor, devemos clamar a ele pedindo que nunca falte líderes espirituais cujo o caráter seja libado. Olha bem isso aqui. Eu vou abrir aqui um texto para nós compreender aqui. Eu vou abrir um texto aqui rápido, que está lá em Efésios, capítulo 4, verso 14. E eu quero que você entenda comigo uma coisa aqui, que eu acho muito importante para a nossa compreensão. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Quantas pessoas você vê aí, por não ter uma liderança eficaz, ele se desvia, ele adultera, ele rouba, ele mata, ele trafica, ele coloca tatuagem no corpo, coloca brinco, porque não tem liderança. Quando você não tem uma liderança que é fiel às escrituras, que vai te instruir no caminho da salvação, você vai ser guiado por você mesmo. O que você achar que é certo, você vai fazer. Então, muitos estão sendo levados como meninos, por ventos de doutrina, por não ter um líder eficaz, por não ter uma pessoa que corrige, que ame, que fale a verdade na cara. Há muitas consequências quando não tem um líder. Falta um aconselhamento, um pastoreio, uma comida boa, um alimento verdadeiro que vai alimentar aquela pessoa, que vai fortalecer ela. Quando você não tem um líder que vai te instruir, irmãos, você vai acabar tendo declínio espiritual. Terceiro tópico aqui. As principais consequências. As consequências da falta de uma liderança permanente são inúmeras, porém, as principais, de acordo com o livro de Juízes, são confusão social, o caos moral e a apostasia. O povo de Israel se esqueceu do concerto com o Senhor, que o havia resgatado do Egito. O povo sem direção passou a caminhar pela senda da idolatria e da devassidão como forma de punição pelos pecados e eram oprimidos e saqueados por diversos povos inimigos. Olha a situação que o povo de Israel passou, porque não teve alguém que o orientasse, que o corrigisse, que o falasse de forma que voltasse para o caminho certo. Assim é aqueles que andam segundo os seus preceitos. Olha bem, eu até coloquei aqui, um guia que leva o povo no caminho certo. Um guia que leva o povo no caminho certo. Olha bem, a função do juiz não era transferida de pai para filho, pois se tratava de uma escolha direta do Senhor. Além disso, os juízes não tinham a função de interpretar a lei de Deus, embora tivesse o dever de cumpri-la e de trabalhar no sentido de levar o povo a fazer o mesmo. Ou seja, os juízes, ele não era sacerdote, eles não eram profeta, ele tinha o trabalho de trazer o povo a Deus e de julgar de forma correta a obedecer. Mas o trabalho de voltar à lei, a profecia, a palavra, que é as escrituras, era profeta e sacerdote. Então, por isso, o último deles foi Samuel. Samuel teve esse trabalho de trazer o povo, guiar o povo, chamar o povo e mostrar o caminho da salvação. O líder, ele precisa ter as qualidades para exercer uma função que venha ser de aprimoramento para aqueles que estão debaixo da sua tutela. Terceiro subtópico, tá? Eu quero finalizar já essa lição, que já vai para quase 1 hora de aula. É inevitável
necessidade de transição. A obra de Deus não é feita por uma pessoa apenas. Deus decidiu conduzir o seu povo por meio de homens, contudo sabemos que todos os homens têm as suas limitações e que toda liderança é passageira, pois o tempo passa para todo, indistintamente. Sendo assim, a transição é inevitável. O dever acontece segundo a orientação do Senhor. Assim como Moisés lidera, precisa ter o despreendimento e o compromisso com o futuro da obra de Deus e apresentar ao Senhor aquele que será escolhido para tal tarefa e sucedê-lo. O líder que prepara o sucessor demonstra reconhecer as próprias limitações e dependência de Deus e o amor à sua obra. Grandes líderes tiveram o cuidado de trabalhar na transição de suas lideranças, dentre as quais destacam a ousadia de Elias quando escolheu Eliseu como seu sucessor. Se eu sou um líder de mocidade, eu tenho que preparar um segundo para me assumir quando eu não puder. Se eu ficar doente, o líder, o segundo meu da mocidade, vai assumir no meu lugar. Assim é o líder da mocidade, assim é o pastor com o segundo, o co-pastor da igreja, assim é o presidente como o seu segundo presidente, o seu terceiro presidente, assim é o líder dos varões, assim é o líder ou a líder do ciclo de oração. Sempre tem que ter o segundo, para quando um não puder, o outro substituir. Para quando um não tá, o outro tá. Então nunca pode haver uma divisão. O que eu vejo hoje é que os líderes hoje, ele quer estar em evidência. Se ele não tiver, não serve. E não é isso, irmãos. A gente tem que entender que quem faz a obra é o Espírito Santo, não é o homem. Se Deus quiser operar, ele opera. Se não, Deus não vai operar. O que eu vejo, há muita escassez de líderes, porque os líderes hoje, eles não trabalham com uma concordância. Eles trabalham visando o seu próprio proveito. Vamos aqui para o subtópico 2 para finalizar a aula, tá? O investimento nos mais jovens. Deus nunca teve problemas em usar pessoas independente de suas idades cronológicas. O Senhor falou com Samuel enquanto ele era bem jovem, pois o sacerdócio havia se corrompido. Davi era um menino quando foi separado e ungido para substituir Saul. Jeremias se considerou uma criança diante da incumbência de ser um profeta. E Timóteo enfrentou a dificuldade por ter exercido o ministério pastoral, sendo ainda tão jovem. É preciso preparar as crianças e adolescentes e os jovens para que futuramente venham a servir ao Senhor, exercendo uma liderança que glorifique o seu nome. Eu estou no subtópico 3 agora, tá? Para finalizar. Deixando um legado positivo. O que é um legado? Segundo o dicionário Oasis, significa o que é transmitido às gerações que se seguem. Partindo desse significado, podemos afirmar que o legado de alguém é algo que o tempo não é capaz de desfazer. Também podemos concluir que o legado não tem relação só com bens materiais, mas com princípios, valores, exemplos de vida. Não podemos também nos esquecer de que nas escrituras sagradas, alguns líderes deixando um legado de dor, sofrimento, e não pode ser visto como um referencial a ser seguido. Tomemos, por exemplo, o rei Acabe e a rainha Jezabel, símbolos da idolatria e apostasia. Outro exemplo é o legado de Sansão. Este jovem foi chamado pelo Senhor para libertar o seu povo das mãos dos filisteus, mas decidiu não seguir o exemplo de seus pais e abandonou os princípios bíblicos para fazer suas próprias escolhas e seguir sua vontade. Ele menosprezou a capacidade e o poder que o Senhor lhe concedeu. Toda liderança precisa estar consciente das responsabilidades de se deixar uma herança frutífera para as próximas gerações até que Cristo venha. A gente tem que analisar que toda liderança, todo jovem, não importa ele, seja jovem de 30, 35, 27, 18, 10. Claro que todo jovem precisa de investimento. Mas se a gente não investir em quem está fazendo, como nós iremos ter um legado forte? Porque o papel do líder é achar pessoas
que Deus chamou. Muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus, pois achamos que Deus não quer aquela pessoa porque ela não tem capacidade nenhuma. E às vezes nós até equivocamos, porque fazemos conforme o nosso coração, não o que Deus quer. Olhamos aqui, ó, todo líder precisa treinar pessoas para o ministério. Ele precisa fazer um preparamento, preparar e capacitar a cada um, seja na pregação, seja no louvor, seja no ministério, tanto na direção quanto em todos os âmbitos. Esse é um papel de um líder. Se um líder quer deixar um legado forte, prepara aqueles que estão abaixo de você para assumir depois que você deixar. Porque aquilo que você cuida não é seu, é de Deus. E o que Deus dá, ele também toma. E é isso que às vezes os líderes não entendem. Por isso que eu vejo Josué como um grande exemplo de liderança. Porém, ele pecou em não fazer o que era para ele fazer. Ele deixou de treinar alguém, deixou de preparar alguém. Por isso que às vezes há erros que não tem como você voltar atrás. Você sabia disso? Que há erros que não tem como você voltar mais atrás? Sabe por quê? Como desenvolver a liderança? Ou pensa como líder. O que está por trás do desenvolvimento de um líder? E do que é uma liderança de fato? Principalmente sua maneira de pensar, o ver o mundo, a sua capacidade de executar e de se responsabilizar por suas ações. Existe um termo psicológico especificamente para isso, que é o locus de controle, que determina como a pessoa encara e reage aos acontecimentos bons e ruins da vida. Funciona da seguinte maneira: quem tem locus externo de controle procura a resposta do lado de fora. O que aconteceu comigo, né? Aqui é um professor que está falando, é um líder, ele lidera uma gestão muito grande. E ele está falando que ele buscou pessoas que o ajudassem a dirigir aquilo que para ele era difícil. E na nossa vida, a gente tem que saber como lidar com as atividades a qual foi instituídas e a qual foi designada. O próprio Jesus falou lá em Mateus, capítulo 9, 36, ele fala assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para a sua seara. Quem é que você vai rogar? Você vai rogar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que prepara líderes, que prepara pessoas para dirigir a obra. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia mal aos seus olhos. Porém, a falta de um líder dispensa o povo, tornando-o vulnerável e inimigo. Então veja que nesse quesito, a gente tem que olhar para a situação que é a falta de um líder. Um líder, ele tem que ser afetivo. Um líder, ele precisa ter visão. Um líder, ele precisa capacitar e investir naqueles que estão abaixo dele para assumir a tarefa que ele exerce. Deus abençoe e pega a prática do que eu falei aqui hoje, porque hoje eu parti para a praticidade do que é uma liderança e do que faz a falta de um líder. Deus abençoe em nome de Jesus.